Fala turma, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para conversar com vocês e explicar um pouquinho mais a respeito de um tema sensacional que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para você, conhecimento que vai ser muito útil aí para você nos teus negócios, no teu aprendizado pessoal, no teu desenvolvimento, na sua comunicação, na sua intencionalidade, certo? Independente de qual área você queira utilizar isso, ok? Que é o storytelling. Mas aqui esse canal é voltado principalmente acerca de negócios e como isso pode ser utilizado para você chegar a um objetivo X ou Y, certo? Então, sejam muito bem-vindos. Antes de tudo, eu quero pedir para que vocês façam aquelas coisinhas básicas que todo mundo pede, né? Se inscrevam nesse canal aqui, ative o sininho de notificações, porque assim o YouTube, a plataforma, ela entende que vocês estão gostando do conteúdo e entrega de forma orgânica para mais pessoas, tá certo? Deixa o seu like aqui também, comenta alguma coisa, algum insight, aquilo que você aprendeu aqui, comenta qualquer coisa aqui, isso já ajuda a gente no engajamento e também ajuda a gente a ter um reconhecimento maior na plataforma, beleza? Então vamos lá, storytelling, o que é isso e como isso pode me ajudar, né, a me posicionar melhor no mercado, como isso pode me ajudar a reter a atenção e fidelizar o meu público, a minha audiência, né? Isso é importante, independente se você é produtor de conteúdo ou não, ok? Mas se você faz qualquer atividade comercial, se você tem qualquer ideia, qualquer projeto, você precisa entender isso aqui. E como isso pode ajudar a alavancar as minhas vendas, principalmente esse ponto. Acima de tudo, os dois pontos principais aqui que eu quero que seja uma ajuda para você, seja a solução e a resposta para você, é para essas duas coisas aqui. Como isso pode ajudar a você reter mais a sua audiência e fidelizar o teu público, né? Isso é muito importante, porque quando você tem um público fidelizado, as pessoas confiam em você, as pessoas estão interagindo com aquilo ali, com aquilo que você produz, aquilo que você é, aquilo que você vende, a tua empresa, né? Você diminui uma métrica muito importante dentro de negócios, que é o CAC, que é o custo de aquisição por cliente, porque aquela pessoa já está ali com você. Então a pessoa que comprou de você uma vez, é muito provável que por ela estar ali, por ela gostar daquilo, por ela acompanhar teu conteúdo, por confiar em você, ela vai comprar de você de novo. Isso diminui o custo de aquisição por cliente. Isso é ótimo. E a segunda coisa é como isso pode fazer você vender mais. Na verdade é que histórias é o que faz com que pessoas comprem produtos. As pessoas elas não compram de empresas ou de marcas abstratas, as pessoas elas gostam de comprar de pessoas. As pessoas gostam de comprar daquilo que gera uma emoção nelas. Elas gostam de comprar de pessoas ou de locais ou assim de empresas que se conectam com ela de alguma forma, que transmitem algum sentimento para elas de alguma forma, ou que vai gerar o resultado X ou Y no final das contas. E tudo isso é feito, é construído através de histórias e de narrativas. Quando eu falo de storytelling aqui, eu quero conceituar isso com vocês para começo de conversa. O que é storytelling? Storytelling nada mais é do que a arte de contar histórias com o objetivo, o propósito de engajar, né, e de se conectar com o teu público. O storytelling não foi algo criado a princípio, né, para os negócios. O storytelling ele nasceu no cinema, nasceu nesse contexto cinematográfico, né, e de literatura também, onde os roteiristas ali, os diretores pensavam como podemos criar filmes de maior sucesso, como podemos criar histórias que envolvam, que sejam sucessos de bilheteria, com que as pessoas se conectem. E foi daí que surgiu esse termo storytelling. Começou a engatear no storytelling. Foi desse lugar, chamado cinema. O storytelling então, ele foi criado em Hollywood com esse objetivo. E é lá que as pessoas começaram a entender como narrativas, né, como histórias bem contadas, produzidas a partir de uma estrutura que eu já vou falar para vocês, tem a capacidade de envolver o público, tem a capacidade de reter o público, tem a capacidade de vender algo, certo? E foi aí que eles começaram a estudar essa técnica, estudar esse conhecimento e esse ramo, que é a arte de contar histórias, que é a arte do storytelling, ok? Bom, entendido a princípio, a primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte: se você quiser ser bom nessa coisa de storytelling, ser bom nessa coisa e trazer um resultado positivo para tua empresa, para tua marca,
para os teus negócios, você precisa entender que acima de entender de negócios, você precisa entender de pessoas. Há uma frase que eu gosto muito e eu quero começar a partir dessa frase, a nossa linha de raciocínio, que é o seguinte, é uma frase do filósofo iluminista Voltaire, que ele diz o seguinte: a história não se repete nunca, mas o homem se repete sempre. Presta atenção nessa frase, olha a riqueza dessa frase. Ela vai dizer o seguinte: a história não se repete nunca, mas o homem se repete sempre. Essa é uma frase genial de Voltaire, porque ela nos mostra que o homem ele é a locomotiva da história, ele que produz a história, ele que cria os fatos. A história por si só, ela vai sempre voltar, né? Por mais que ela seja parecida, com alguma certa modificação. Mas o fato dela voltar parecida cada vez que ela aparentemente se repete não é devido à história se repetir, mas devido ao comportamento humano se repetir. Então, analisando o comportamento humano de uma forma profunda, foi com que os roteiristas, as pessoas que começaram a desenvolver essa técnica, essa arte, começaram a entender como eles conseguiriam se conectar de uma maneira mais profunda com o público-alvo que eles queriam, com as pessoas que eles decidiram, né, e planejaram reter ali. Bom, então, a princípio você precisa entender que, acima de entender de negócio, você precisa entender de comportamento, mano. Porque afinal, você está vendendo não para um número, você não está vendendo para um pontinho, né, dentro de uma marcação. Você está vendendo para uma pessoa. Só desligar a notificação aqui. Você está vendendo para uma pessoa. Então essa pessoa, ela tem sentimentos, essa pessoa ela tem emoções, essa pessoa ela tem um raciocínio lógico, ela pensa a partir da razão, né? Então você começa a compreender que storytelling tem muito mais a ver com aquilo que é intangível, o mundo das ideias, do que contar histórias mesmo de uma forma verbal. Então, você está falando, beleza, Felipe, eu já entendi mais ou menos, mas como que eu faço isso na prática dos meus negócios? Eu vou fazer um vídeo contando uma historinha, eu vou criar um personagem? Não. Criar um personagem é até um outro tema que a gente pode falar depois, é uma técnica muito utilizada hoje em dia por produtores de conteúdo, influencers, etc. Mas não é algo que eu quero passar para vocês aqui no caso. Então, contar uma história não é necessariamente você inventar um conto da carochinha, eu vou fazer um Chapeuzinho Vermelho, vou contar a história do Chapeuzinho Vermelho, né? Vou escrever algo aqui e vou contar verbalmente, gravar um vídeo de eu contando algo verbalmente. Não é isso. Mas é você criar uma sequência de fatos que construam a narrativa e que levem o teu público ao ponto A ao ponto B, correto? É você criar uma série de passos, movimentos de marca, movimento de branding, mostrar coisas com uma certa intencionalidade que comece a criar uma narrativa na cabeça do teu público, da pessoa que você quer atingir. Deu para entender? Então, quando você começa a ter essa intencionalidade naquilo que você faz, naquilo que você produz, você começa a construir algo ali substancial. E storytelling, cara, ele diz muito a respeito da tua capacidade, né, de tocar em algo que é profundo nas pessoas. Profundo nas pessoas. Diz muito a respeito da tua capacidade de você entender que você está lidando com um ser humano por trás daquela câmera, um ser humano por trás daquele site, por trás daquele aplicativo, ok? E que as mesmas coisas que estão inerentes, intrínsecas em você, também estão nele. Então, vamos lá, eu vou te dar um exemplo aqui. Por que grandes clássicos do cinema, eles continuam se perpetuando até hoje? Tem dois exemplos que eu vou trazer para você aqui que vai fazer muito sentido para você. Você vai entender aquilo que eu tô querendo dizer. O primeiro exemplo é o Rei Leão. Cara, por que o Rei Leão, mesmo sendo um filme de desenho, né, conseguiu abarcar tantas idades diferentes? Conseguiu captar a atenção de um público tão diversificado quanto mais do que o público infantil. Adultos assistem Rei Leão, pais gostam de Rei Leão, crianças gostam de Rei Leão. Por que esse lançamento do cinema, como criaram esse desenho, conseguiu captar a atenção de tantas pessoas, de culturas diferentes, de países diferentes, de línguas diferentes, certo? E de idades diferentes, porque ele utilizou elementos que são intrínsecos do ser humano
e que, independente da idade, cultura, país, religião, etc., vai continuar comunicando ao íntimo daquilo que é profundo do ser humano. Se você analisar a história, eu vou contar pra você mais ou menos como é que é. E aí, quando a gente entra nesse cenário, surge uma outra coisa que provavelmente você já deve ter ouvido falar, que é a estrutura. A maioria desses grandes clássicos segue uma estrutura que é aquilo que é a mais conhecida que temos, né? Que é a chamada jornada do herói. Essa jornada do herói é basicamente onde o escritor, ele, de forma intencional, ele coloca o protagonista e nessa história ele leva o protagonista do ponto A ao ponto B, ou melhor, do ponto A ao ponto C, onde o ponto B é o ponto de ápice da história, né? É o clímax da história, traçando um caminho onde esse caminho envolve a pessoa que está ouvindo aquela história, envolve a pessoa que está lendo aquilo ali, utilizando de elementos que são comuns, que são gerais para todo ser humano: superação, identificação, tristeza, felicidade, desafios. Tudo isso são coisas que estão inseridas na nossa vida, independente de quem você seja, ok? Então, ele começa a desenvolver um caminho com o protagonista que vai levar a pessoa a ter emoções específicas. E a cada emoção que a pessoa tem, um pico de emoção, ela vai tendo mais o desejo de estar permanente naquilo ali, de estar inserido naquilo ali. Então vai cativando a pessoa. Então, a narrativa ela é construída com esse propósito, com essa intencionalidade. Mas o que isso tem a ver com negócios? Voltando no Rei Leão, o autor ele começa a escrever a narrativa, a jornada do herói, onde nós temos o personagem principal, que é o Simba. E esse Simba, o que acontece? Ele começa a passar por conflitos dentro de casa, conflitos na família, onde o seu pai tem um problema com o seu tio, ou melhor, o seu tio Scar tem um problema com o seu pai, Mufasa, e aí ele começa a ter conflitos dentro de casa, conflitos familiares, o seu pai que não se dá bem com o seu tio, e ele que fica no meio daquela bagunça, o seu tio fala que deveria ter sido o próximo rei, e aí ele fica inerente àquilo porque ele é o próximo sucessor do trono, enfim. A narrativa ela começa com algo que já gera uma identificação na gente, que são conflitos familiares. Todo mundo passa por isso. E aí ele continua tendo aquilo. E aí o clímax dessa parte da história é quando ele tem a perda do seu pai. E aí o pai do Simba morre. Meu Deus, mosquito. O pai do Simba morre, certo? E aí ele começa a passar por um processo. Esse processo que começa a cativar a gente na história, porque é o processo de perda, de ausência, é a dor que começa a conectar com o público na história, a dor da perda, a dor da ausência, a dor de uma figura familiar importante, a dor da presença paterna. Então isso começa a conectar com o público que está ouvindo aquilo. Perfeito? Então, são elementos, perceba, que de alguma forma comunica com a gente. Você tem dores, eu tenho dores, talvez você tenha problemas familiares, etc. São coisas que, começam a conectar com a gente de alguma forma dentro da narrativa inserida de uma forma proposital. E aí, cara, ele tenta fugir desse cenário, se distanciando do local onde ele estava, indo para uma terra distante, tenta fugir da realidade. Isso é outra coisa muito comum dentro da sociedade, que é a fuga da realidade. A fuga da realidade ela acontece de diversas formas. Inconscientemente todos nós fazemos isso. Você quer ver um exemplo? As pessoas que bebem, por exemplo, eu não bebo, mas as pessoas que bebem, por exemplo, é uma forma de fugir da realidade. Provavelmente você já ouviu, né, que as pessoas bebem para esquecer. Isso é uma forma de fuga da realidade. E assim como o Simba ele tem essa tentativa de fuga da realidade do local onde ele estava para uma outra realidade diferente, para tentar esquecer tudo aquilo, aquele caos que estava acontecendo. Da mesma forma, as pessoas no mundo real também fazem dessa mesma forma. Então, ele vai para um lugar distante, lá nesse lugar distante ele conhece novas pessoas, numa nova cultura que vai apresentar uma nova filosofia de vida para ele. Então ele muda o seu comportamento, ele começa a adotar novos comportamentos que não são comportamentos habituais de um leão. Ele abandona a sua dieta carnívora para uma dieta de insetos, para uma dieta do local onde ele estava inserido agora. Então ele começa a mudar o comportamento, ele começa a aprender uma nova filosofia, Hakuna Matata, os seus problemas você deve esquecer. Começa a adotar uma postura hedonista, né, para se dissociar dessa grande dor. Entendeu? E se dissociar da sua identidade, então acontece essa perda de identidade. Enfim, esse é um dos elementos, é um dos cenários
que a narrativa cria para envolver todo espectador e toda aquela pessoa que está tendo contato com aquele conteúdo. Um outro grande exemplo também que conecta, que gera altos e baixos, que mexe com pontos profundos do ser humano, é um grande clássico do cinema também, na década de 80 e 90, que é o filme Rocky, o Lutador. O que o filme Rocky pode nos contar a respeito de storytelling e nos ensinar sobre negócio? O filme The Rock, ele começa com a narrativa de que o Rocky é uma pessoa que é aparentemente sem características especiais. Ele não é letrado, não é uma pessoa acadêmica, ele não é uma pessoa rica, ele não possui habilidade ou característica nenhuma que o faça se distinguir, ou se destacar, ou possuir um bom status, ou bons relacionamentos. O Rock é uma pessoa que ele nasce na periferia, ele começa a ter que, por falta de opção, né, ele se diz, abre aspas ali, uma pessoa burra naquele contexto ali, ele mesmo usa essas palavras no filme. Ele não tem outra opção a não ser usar a própria força física, a própria musculatura ali para intimidar, para lutar, para ganhar dinheiro, para conseguir se sustentar. Então, ele começa a narrativa criando esse ponto de ascensão. Toda a história, ela cria esse ponto de ascensão, entendeu? Então o Rock ele sai de uma pessoa que era anônima para um dos maiores lutadores dos Estados Unidos. Ele sai desse ponto onde ele possui dificuldades e ele supera os desafios. Ele sai desse lugar onde ele era uma vítima e ele, a partir do seu esforço, se torna um campeão. E essa é uma linha de raciocínio que demonstra muito a conectividade com a emoção, né, e o desejo de superação das pessoas. Porque afinal todo mundo precisa se superar em algum quesito, precisa se superar em alguma coisa. E essa superação, a inserção desse elemento de forma proposital na narrativa é o que gera conectividade. Mas voltando aqui para o contexto dos negócios, como entender isso pode te ajudar? Qual que é a propaganda mais bombada de todos os tempos, né? Para usar esse termo, qual que é a propaganda que mais fez sucesso, mais trouxe resultados? Toda a história da propaganda e publicidade. Cara, final de ano, você vai lembrar de uma marca. Coca-Cola. Coca-Cola. A propaganda que mais conectou com pessoas, independente da geração, da época, qual seja o meio, né, de transmissão, seja televisão, redes sociais, a propaganda que hoje passa no YouTube, é a propaganda de final de ano da Coca-Cola. Você vê que eles não estão vendendo apenas um refrigerante, não estão dizendo ali, chegaram anunciando o produto, ó, toma aqui Coca-Cola para você comer junto com o teu peru de Natal lá na sua casa. Isso aqui, toma, é bom, é barato, é melhor do que Guaraná, Antártica. Não é assim. Eles criam um contexto, criam um cenário ali em volta daquela propaganda. Eles não estão vendendo ali apenas um refrigerante. Eles deixam de vender apenas um produto para vender uma experiência, para vender uma história. Eles começam a vender ali uma percepção de algo maior. Então olha aqui, você vê aquelas imagens, né, da ceia de Natal, uma mesa bonita, as pessoas reunidas, aquilo transmite comunhão, transmite um ambiente familiar, né, porque essa é a essência do Natal, enfim. E aí o pai abre uma Coca-Cola bonita na mesa e serve todo mundo feliz. Aí de repente passa o Papai Noel no céu, deixando presente na lareira, e o Papai Noel toma uma Coca-Cola. Eles estão criando uma história, uma narrativa em torno de algo comum, que é beber um refrigerante quando você vai comer alguma coisa na ceia de Natal. Você está entendendo? Eles constroem algo mais. E isso comunica, isso vende. E isso traz a memorização da marca para as pessoas. Esse fator simples. Então, eles estão comunicando ali fatores profundos através de narrativas simples. Esse é o grande segredo. Vamos lá, vou te dar um outro exemplo aqui. Uma abordagem de vendas com storytelling e sem storytelling. Imagina que você é uma pessoa, beleza, que está produzindo lá bombons caseiros para vender. Começou o próprio negócio, está vendendo bombons caseiros, trufas assim, sei lá, R$5 cada uma, beleza? E tu vai para a rua para começar a vender esses bombons. Tu chega pra pessoa, forma convencional, sem storytelling. Chega pra pessoa e fala assim, olha aqui, ó, tô vendendo esse bombom aqui, bombom muito bom, a gente faz da melhor qualidade possível, o bombom tá barato, você quer comprar um bombom? Cara, a chance de você conseguir converter aquela venda é baixa, porque ninguém sai de casa falando assim, pô, vou comprar um bombom hoje. Vou na rua só pra comprar um bombom. Talvez, depende da época, né? Se for, sei lá, Páscoa, Dia dos Namorados, etc. Enfim.
Mas muito raro as pessoas saem assim, hoje eu vou sair na rua para comprar a trufa daquele cara. Não. O simples fato de você empurrar a venda ali pra pessoa e falar assim, compra esse bombom aqui, R$5 só e tal, vai me ajudar, e ficar chorando aquela venda, não vai converter aquela venda. Cara, se aquilo não é necessidade pra pessoa, você não vai converter aquilo. Agora, presta atenção. Olha esse outro exemplo aqui. Imagina que você tá na rua com tua caixa de bombons, vendendo cada bombom a R$5. Você vira pra pessoa e fala assim, oi fulano, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Como é que é o seu nome? Ai, meu nome é fulano de tal. Então, fulano de tal, eu tô aqui com algumas trufas, deixa eu te contar. Eu tô produzindo essas trufas aqui porque essas trufas são para ajudar a pagar a faculdade da minha filha. Entendeu? A realizar o sonho dela. Ela sempre teve o sonho de fazer medicina, infelizmente eu nunca tive muitas condições, então eu tô vendendo essas trufas aqui para ajudar a pagar a faculdade da minha filha. Deixa eu te perguntar, você tem família? Você tem filho? Tem esposa? Aí ele vai falar assim, tem. Ele fala assim, poxa, então, deixa eu te dizer, você sabia que talvez o fato de você estar produzindo a minha felicidade pode gerar para a tua família também? Quanto que custa o sorriso da tua esposa? Quanto que custa o sorriso do teu filho? Eu tenho certeza que se você chegar em casa agora com essa trufa aqui para ela de forma inesperada, ela vai ficar muito mais feliz, não vai? Vai, tenho certeza disso. Então olha, você está produzindo a felicidade de ambos os lados. Você me ajuda a realizar o sonho da minha filha de fazer medicina e tenho certeza que a tua família vai ficar muito mais feliz quando você chegar em casa com essa surpresa para eles também. Aí o cara vai te perguntar quanto que é? Cara, 1 é 5, 3 é 10. Pronto. Ele levou pra filha, pro filho e pra esposa, velho. A história, ela tem a capacidade de envolver a pessoa que tá ali do outro lado. As histórias vendem e quem sabe contar boas histórias vende muito. Então, você precisa entender, tá, mas como eu aplico isso de uma forma real, Felipe? Eu vou sair gravando vídeo contando histórias? Não. Cara, tu vai fazer isso inserindo pequenos pontos, pequenos efeitos, pequenos movimentos dentro do teu dia a dia, dentro das coisas que você faz ou produz. E essas coisas em sequência, na cabeça do teu telespectador, na cabeça da tua audiência, vai começar a gerar uma linha de raciocínio e dessa forma você conta boas histórias. Bom, você gostou desse conteúdo até aqui? Espero poder ter ajudado, esclarecido de alguma forma com esse conteúdo simples, mas que de alguma forma possa ser enriquecedor para você. Te peço mais uma vez, compartilhe com quem você acredita que possa gostar desse conteúdo aqui, que faça sentido, e já se inscreve no canal, ativa o sininho, te pedindo mais uma vez, comenta aqui embaixo qual foi o melhor insight que você teve com essa aula aqui a respeito de storytelling, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Valeu!